Boa tarde! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Femininas e que esse programa alcance o seu coração, o coração de toda a sua família. É uma alegria estar aqui com você, não é, Gabi? Isso mesmo, esse mês nós estamos falando sobre proteção, cuidado, sobre abuso sexual, proteção para as nossas crianças, os nossos adolescentes. É um mês muito importante, nós passamos a semana inteira também postando no Instagram do Femininas TV sobre esse assunto tão importante. Você que ainda não segue nosso Instagram, siga lá. E também não deixa de seguir os Instagrams ali da nossa televisão maravilhosa, TV Livre Belém. E no YouTube, né, Eline? No YouTube também, TV Livre Belém. Lá você vai encontrar todos os programas femininos que nós já passamos aqui. Fica tudo salvo lá, então não tem por que você não assistir, tá certo? Hoje nós estamos com um programa muito especial. É um assunto muito delicado, mas ele é necessário e é urgente. Estamos no Maio Laranja, por isso estamos aqui de laranja, né, Gabi? Estamos no Maio Laranja e o Maio Laranja não significa estar com uma roupa laranja. É um mês que realmente nós precisamos ter mais consciência para proteger nossas crianças e adolescentes contra o abuso sexual infantil. É uma realidade que existe, que acontece pertinho de nós, às vezes dentro da nossa casa. E para falar sobre isso com muita propriedade, nós temos uma convidada muito especial, de peso. Eu vou ter que ler aqui, gente, porque o currículo é grande. Ela é diretora da DIPREV DGA, da Polícia Civil do Estado do Pará. Ela é doutora em Direito e Ciências Sociais. Ela é mestre em Direitos Fundamentais. Ela é professora de Direito Penal, professora do ECA, delegada da mulher, ex-diretora do DATA. Ela é representante do Maio Laranja pela Igreja Lagoinha Belém. Ela é coordenadora do curso de paz da Lagoinha Belém. Ela é mentora de mulheres. Ela é voluntária no trabalho com casais, crianças e adolescentes. Ela é missionária, serva do Deus vivo, esposa e mãe. Quem está conosco aqui é a delegada Silvia Rego. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde a todas. É o melhor lugar, né? Um lugar de conscientização, onde nós podemos levar a verdade que realmente previne. A prevenção é muito melhor para que as nossas crianças sejam protegidas. Isso é essencial. Então, olha, se você não fez ainda isso, não mandou o link do programa para alguém, não avisou a família, ainda dá tempo. Vamos começar agora. Senta, deixa de distração e agora senta para escutar, porque o programa hoje ele é necessário para a vida de todos nós, de todos nós. Isso mesmo. Então vamos lá, doutora. Além de tudo isso que a gente já falou, você é serva do Senhor, você é esposa, você é mãe. E a gente pode imaginar o desafio que é, porque você trabalhando com polícia, você lida com uma realidade pesada, né? Eu não consigo nem me imaginar dentro dessa posição, porque realmente não é fácil. E além do que, o cargo de delegada, diante de tudo isso, diretora de tantos órgãos tão importantes, são cargos geralmente, antigamente ocupados muito por homens, né? Porque dizem que homem que era mais linha dura. E hoje é maravilhoso ver que temos uma mulher, né, nos representando nesse lugar e uma mulher de Deus, muito mais. Como você consegue conciliar a sua vida profissional com a vida pessoal, com o seu chamado também na casa do Senhor? É porque todas nós, no ventre da nossa mãe, o Senhor Deus já disse, né, que Ele tinha um sonho para nós. No ventre da sua mãe, eu já tenho planos para você. Planos de bênção e não de maldição. Escolha a bênção. Então todos nós já vimos com os sonhos de Deus, com propósitos. E quando nós temos esse encontro, esse chamado, e Deus nos mostra o nosso propósito, as coisas que são difíceis às vezes para outra pessoa, continuam sendo difíceis, mas as coisas fluem de uma forma maravilhosa. E pelo fato da minha vida familiar, eu tenho encontrado um parceiro de propósitos, ele me impulsiona, ele me auxilia, né? Se hoje eu sou uma doutora, eu agradeço a ele. Se hoje eu consegui desenvolver um trabalho na Polícia Civil, eu agradeço a ele, porque é um homem que entende o meu chamado, entende o meu propósito, me completa e me traz paz. Que maravilha, né? Então, ter a pessoa certa do seu lado faz toda a diferença, né? Para trilhar o caminho tanto na vida pessoal como profissional e ministerial também, né?
Que coisa maravilhosa. Delegada, nós estamos falando sobre o mês, né, do Maio Laranja, estamos falando sobre abuso infantil, abuso, né, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, só que juridicamente falando, né, vamos ali na parte jurídica, o que caracteriza, como caracterizar esse abuso, violência, porque às vezes a pessoa ela tem dúvida, né, às vezes se só o ato em si, se é um toque, se é, né, como se caracteriza esse abuso falando juridicamente? O abuso sexual contra a criança e adolescente, a característica dele é que ele pode ser enquadrado em vários tipos penais, do estupro, a importunação, mas o que caracteriza é qualquer ato libidinoso, levando, tendo como vítima uma criança e um adolescente. Delegado, o que é um ato libidinoso? É qualquer ato que seja utilizado para satisfazer a lascívia, para satisfazer desejos sexuais, seja em qualquer situação. Até mesmo exposição à própria criança, à pornografia, a visualizar relações sexuais. Então, assim, o link, a quantidade de ações são muito grandes e vários tipos penais são enquadrados. Mas o que você deve ter em mente é que a criança e o adolescente, ele precisa ser protegido na sua liberdade sexual, de esperar o momento certo, a hora certa para se desenvolver de forma sadia a sua vida sexual. Se em qualquer momento uma criança ela for alvo de satisfação de desejo, de lascívia, de qualquer forma, ali ela está sofrendo um abuso. Qualquer toque, qualquer carinho, não é o ato só sexual em si, né? Não é o ato sexual, mas a exposição ou a utilização de qualquer forma de uma criança e um adolescente para satisfação da sexualidade de alguém, seja por foto, seja por filmagem, seja por no próprio ambiente, até mesmo de deixar uma criança visualizar um ato de adultos, isso já é uma violência. Então, o que nós temos que entender é que criança e adolescente precisa de proteção, precisa ser resguardado o seu direito de viver uma vida saudável. Criança, ela precisa estar brincando, ela precisa estar se desenvolvendo, ela precisa estar estudando, ela precisa estar dormindo, ela precisa sentir-se segura, um porto seguro, a família ser um porto seguro, a escola ser um porto seguro, as pessoas do entorno ser um porto seguro para que ela possa se desenvolver e deixar a questão da sexualidade se desenvolver no tempo próprio. Tá vendo? Isso é muito importante mesmo. Doutora, no geral, a gente sempre imagina que o abusador vai ser alguém de fora, né? Alguém que você vai encontrar na rua, num local desconhecido, porque dificilmente a gente imagina que quem convive com a gente seja tão capaz, né, de cometer um crime tão terrível como esse. Mas nas investigações policiais, na sua vivência como profissional da área, o que mais, assim, se repete? Tem um padrão que se repete do perfil do abusador? Qual a forma, qual o caminho que geralmente esse abusador percorre? Quais as palavras, o tipo de manipulação? Existe já algum padrão para que a gente já possa acender um sinal de alerta, né? Você que está em casa já entender se existe um perfil, se existe um padrão e como que a gente consegue identificar? Existe um mito do psicopata. As pessoas muitas vezes antigamente pensavam, é o pipoqueiro que fica ali próximo à escola. Mas não existe, é justamente ao contrário. O abusador, ele se esconde sob os perfis mais improváveis possíveis. Então, a regra é, qualquer um pode ser um abusador. Se você é responsável por uma criança, a sua obrigação é manter uma vigilância constante e ininterrupta. Criança hoje não pode mais estar em casa de vizinhos, criança hoje não pode estar longe da vigilância do seu responsável. E mais, a criança hoje precisa ser dialogado para que ela se autoproteja. Uma das formas mais eficientes de blindar seu filho, com certeza, é a autoproteção, que nós vamos falar mais à frente. Mas em relação à pessoa, ao violador,
tem que ficar bem claro que hoje, infelizmente, apesar da casa ser, pela nossa Constituição, um asilo inviolável, infelizmente, ainda é no seio familiar, dentro da casa, onde a criança deveria se sentir mais segura, infelizmente é o ambiente onde ela sofre mais abusos sexuais. Muitas vezes por pessoas que deveriam protegê-las. E por isso esse crime já é um crime muito complexo, muito doloroso. E por ser pessoas da confiança da criança que deveriam protegê-la, mais causa ferimentos que vão atuar na vida dessa criança até ela para o resto da vida, prejudicando seu casamento no futuro e seus relacionamentos. Então, nós temos aí pais, mães, nós temos mães que se tornam abusadoras de filhos. Eu tive um caso de mãe abusando a filha e o filho, duas criancinhas. Então, o mundo, ele é mau. Nós estamos numa situação de perversão sexual muito alta. Nós temos um grau de pornografia muito alto. Então, nós temos pessoas adoecidas na esfera sexual em um grau extremamente alto e que nós nem imaginamos. Muita pornografia, muita dependência. O Brasil hoje é um país que exporta pornografia infantil, importa, o consumo é muito grande. Então, é um dos maiores, né? Pessoas altamente adoecidas. Então, não confie, a regra é, não confie em ninguém. Mantenha um diálogo com sua criança, da linguagem dela, dependendo da sua faixa etária. Mas tenha em mente, quanto mais cedo você blindar a sua criança com diálogo, com informação, esse é o ideal. Porque o abusador, ele justamente pode estar em qualquer lugar. Vizinhos, a gente visualiza casos que existem festas dentro da casa, aí bebida alcoólica, aí os pais bebem, aí um vizinho pode entra a qualquer momento nos cômodos e pode acontecer. Então, hoje nós temos uma figura que são o vodrasto. Antes era muito padrasto. Hoje, infelizmente, muitas crianças são criadas por avós. Vó não cria, gente. Vó já criou. Quem tem seu filho, você tem que ter a responsabilidade para criar. Mas a avó, muitas vezes, por falta de opção, acolhe aquela criança e cria. E agora as vós estão tão novas, tão bonitas e estão tendo namorados. Então, cuidado com quem você leva para dentro das casas. Você precisa de um tempo para analisar essa pessoa, porque torna a criança muito vulnerável. Muitas vezes essas crianças também que hoje sofrem um abuso, elas também que cometem esse abuso, elas já foram abusadas. E aquele sentido acha que é até natural, né, essa situação. Não sei se você já chegou a ver sobre casos que acaba que eu fui abusada e aí abuso de outra, e aí isso vai sendo uma corrente dentro de um ambiente, né, da família. Isso não justifica. Se a pessoa foi abusada, isso é um alerta para que nós possamos proteger mais crianças, né? Mas se a pessoa se tornou um abusador, ele vai responder, né, criminalmente por causa disso. Agora, é um fato. Muitas pessoas, principalmente quando eu era diretora do PAA, há muito tempo atrás, e a gente conversando, dialogando com as pessoas que mantinham essa conduta, essa era uma fala constante. Então, isso só reflete para que nós possamos realmente proteger. Mas o que nós vimos também é que muitas vezes a pessoa que foi abusada, ela estava ali como vítima, com medo, sendo violado. E muitas vezes quando ela cresce, ela quer passar para o outro lado. Ela quer sair do lado da vítima, do violado, e passar para o lado do violador. É por isso que é muito bom a denúncia, né? Isso. A gente vai falar. E também, quando você identificar uma criança que foi violada, buscar sempre um trabalho com um psicólogo responsável, um acompanhamento por um período grande com essa criança, porque são dores que calam na alma. Não então precisa assim, ser trabalhadas. rápido. E são dores que são envoltas em vergonha. Eu sempre digo, quem tem que ter vergonha é o abusador. A mãe ou a criança que foi abusada são vítimas.
né? Você ter um filho abusado, você também foi atingido. Então você precisa ser trabalhado para ser um suporte, você é o adulto suporte. Claro que o que a gente quer é evitar. E por isso nós fazemos o que estamos fazendo agora, com informação. Mas você que foi vítima e teve um filho vítima, procure também, além de procurar os canais para responsabilizar o criminoso, mas sempre manter um tratamento psicológico para essa família vitimizada. Delegada, falando ainda sobre a questão, como você estava falando, sobre as crianças, né, sobre as vítimas, muitas se calam, muitas não conseguem verbalizar o que está passando, o que está acontecendo. Por isso que esse tema ele é muito importante, por isso nós trouxemos ele aqui no Femininas, porque às vezes a gente acha que é um assunto muito distante, né, Elines? Mas assim, todos nós somos mães, eu sou mãe, eu quero proteger minha filha. É um assunto o fato da que... gente não querer que aconteça não quer dizer que não pode acontecer, né? Então a gente precisa estar atento, como você falou. É por isso que esse assunto é importante, é por isso que você hoje está recebendo essa informação. Compartilhe essa informação também, né? Às vezes você não é mãe, mas às vezes você é uma tia, né? Então uma amiga, é uma amiga, a gente precisa, né? E aquela criança, né? Às vezes você está vendo um comportamento diferente naquela criança, que sempre foi uma criança muito sorridente, muito feliz, muito dócil, e aí começou a ser uma criança que está ali muito opressiva, sabe? Muito fechada no seu quarto, na escuridão. Como é que funciona para a gente identificar esses sinais de que aquela criança, né, você que já tem a prática ali, você que já está vivenciando ali na prática, colocando a mão ali na massa, como é que você pode identificar que aquela criança ela está sendo abusada? A criança, ela precisa ser estimulada a ter confiança no adulto responsável. Por isso que eu sempre digo, o adulto, à medida que a criança vai se desenvolvendo, ele precisa entender a faixa etária e já ir passando de uma forma tranquila, que o corpo é dela, que ela tem determinados locais que ninguém toca, né? Então são coisas que o adulto vai passando com tranquilidade, claro, para essa criança. Agora, a criança não só fala com os lábios, com a fala, mas ela fala com o corpo, ela fala com o comportamento. E o adulto que é responsável por uma criança, ele precisa entender que ele precisa estar atento a essa criança. Então, uma das principais coisas é a mudança de temperamento, como acabou de falar. Às vezes você tem uma criança tranquila, uma criança alegre, que de uma hora para outra ela passa a ficar agressiva, ela passa a mudar seu comportamento, ou quando ela não fica agressiva, ela fica muito introspectiva. O adulto ele tem que estar olhando nos olhos dessa criança, acompanhando esse comportamento. Não quer dizer que sempre será, pode ser outra coisa, mas o fato é que ninguém muda tão drasticamente da noite para o dia. Então, essa é a importância do adulto estar atento. Outra situação, a própria questão da alimentação. A mudança drástica de alimentação. Às vezes, ou a criança não quer comer nada, ou a criança quer comer tudo. Muitas vezes, até porque ela acha que, às vezes, o seu corpo está chamando a atenção. Então, ela quer, de alguma forma, comer, engordar para não chamar a atenção. Outra coisa que você pode prestar atenção é a criança altamente sexualizada. Às vezes, os pais, quando não têm esse entendimento, eu já vi muita mãe chamando, não, porque ela é assanhada. Mas, às vezes, você pega uma criança de 12 anos que vem sendo estimulada sistematicamente há anos, ela pode trabalhar uma sexualidade antes da hora. Brincadeiras sexuais antes da hora. Às vezes, eu tive casos de crianças que faziam... elas ficavam, por exemplo, no sofá, se manipulando outras. Claro que você nunca deixa duas crianças juntas, mas você visualiza que aquilo não é natural. Desenhos, eu já tive casos de crianças que desenhavam a pessoa nua, com órgão sexual ereto. Criança não tem que ver isso, então está acontecendo alguma coisa. Os pais têm que ter também muito cuidado. Às vezes nós temos aqui casas que são um quadrado, mas independente da casa que é um quadrado, os pais têm que ter todo cuidado para que filhos não vejam nada e não ouçam nada também, porque crianças não estão preparadas para ouvir coisas que elas vão se assustar, porque elas não entendem. Então, o adulto que é responsável
tem que tomar providências para que a criança seja protegida desse tipo de coisa também. E muitas outras, eu tive casos de crianças que sentavam de lado, porque você ia fazer a perícia, aí você ia ver a vulva, o ânus, né, totalmente dilacerados. Então, você que toma conta de uma criança, preste atenção no banho, preste atenção no banho. Crianças com doenças sexualmente transmissíveis não é correto. Uma criança não vai pegar uma doença sexualmente transmissível porque sentou num banco. Não existe isso. Não existe locais seguros. A própria igreja, e nós amamos a igreja, mas vigiem as igrejas também. Nós temos turminhas de igreja. Vá lá ver o que está acontecendo com seus filhos. Porque o mal, ele está aí. E tem pessoas mesmo dentro das igrejas que têm um desvio para o mal. São presas no pecado e ninguém imagina. Temos sim padres pedófilos, isso aí já foi um escândalo na igreja e tem que vir à tona, porque tudo que está na escuridão tem que vir à tona para Exatamente. Que o mal seja extirpado das igrejas. E não é só na igreja católica, é na igreja evangélica, é em outros segmentos também. E igrejas religiosos em geral, né? Então nós... queremos uma igreja sadia, precisamos sim estar identificando, por isso que as professoras das nossas salas de crianças têm que ter esse instrumental, né? Tem que ter esse conhecimento para esse entendimento. A criança, o adulto da sua confiança tem que chegar antes do pedófilo. Ele abaixa na altura da criança, ele diz: eu confio em você, eu acredito em você, tudo que acontecer com você, conte para mim. Eu sempre vou acreditar, porque o pedófilo é um covarde. Primeira coisa que ele faz é dizer para a criança que ninguém vai acreditar nela. Então, ela precisa ouvir de um adulto da sua confiança que ele vai acreditar. E o adulto tem que dizer: olha, a pessoa que vier fazer mal para você, que disser para você não contar, aí você tem que contar. E ele vai dizer que vai matar o papai, que vai matar a mamãe, que vai fazer mal para sua irmã, mas não vai. Isso é mentira. Ele é um mentiroso. O inimigo das nossas almas é um mentiroso. Veio para matar, roubar e destruir. Deus me colocou na sua vida para lhe proteger. Eu vou confiar em você. E outra coisa, se alguém vier beijar você nos lábios, tocar onde eu já disse que é seu, é proibido tocar, aí você pode fazer de forma lúdica. Sabe aquele local onde tem um biquíni? Aquilo ali nem na praia pode estar exposto, então ninguém toca. Então você vai falando de acordo e de uma forma natural, porque nosso corpo foi criado por Deus, é natural e Deus nos deu o privilégio de guardar esse corpo. Então, você tem que ouvir sua criança e ela tem que ter liberdade de conversar com você, né? Sem colocar aquele medo. Aí o que você vai dizer para sua criança também? Se vierem beijar na sua boca, tocar aonde o biquíni cobre, você não vai brigar, porque a criança diz: não, tia, eu vou lá e vou dar soco. Não, você não vai dar soco, você vai sair gritando como flash, e correndo e gritando. Porque, senhores, o abusador, ele é um covarde. Na hora que o seu filho sair gritando e correndo, ele nunca mais toca. O seu filho passa a ser uma criança blindada. E eu tive a oportunidade de presenciar isso com meu filho. Meu filho se chama Andrei Cauã, é uma bênção do Senhor, é um milagre de Deus na minha vida. Eu perdi 2 crianças antes dele, mas o Andrei, assim, foi um milagre. E eu ensinei o Andrei sempre de muito cedo, e nós tínhamos, a avó do Andrei tem uma pousada em Salinas. E uma senhora veio e meu filho é muito comunicativo, ela foi beijar no rosto do meu filho. O meu filho virou e foi na boca, assim. O meu filho saiu gritando: pai, ela me beijou. E a senhorinha ficou apavorada. Eu estava olhando de longe. Você viu a cena, né? Que não era realmente isso, mas ele estava tão treinado. E desde aquele dia o meu coração ficou em paz. Eu disse: o André é um menino blindado. Tenha essa paz do seu filho ser um menino blindado. Faça isso que dá certo. É porque às vezes você não vai estar onde seu filho está, né? Então saber que ele está realmente ali preparado para lidar com situações que possam acontecer é a maior paz que você pode ter, né? De saber: meu filho realmente sabe como lidar com isso. Agora, um detalhe.
Seu filho aprende a ser uma criança blindada, mas ele não está imune. Não fique assim, achando que a partir dali ele não está imune. Você não pode dar um celular para o seu filho e achar que ele não vai viciar. Você não sabe quem está do outro lado. Então, você blinda, mas todo o tempo, de acordo com a faixa etária, de acordo com o que ele está sendo exposto, você vai aumentando essa blindagem, você vai conversando. Aqui nós estamos falando para um público que conhece a Bíblia. Quem não conhece a história de Tamar? Se dentro de um palácio, onde nós tínhamos um pai que era um rei, e entre uma princesa e um príncipe, o pecado ocorreu, o irmão abusou da irmã, isso pode acontecer na casa de qualquer pessoa. Nós temos que ficar atentos. E outra coisa, o rei Davi pecou, porque quando o rei Davi soube, ele calou. E isso ensejou dentro da casa dele o derramamento de sangue. E isso é muito sério, não cale, isso aí é fundamental. É muito importante, realmente. Doutora, como estamos falando de crianças, né, de como identificar, pela sua experiência, você acredita que cada faixa etária tem um tipo de realidade, né? Cada criança, cada faixa etária é uma realidade. Mas, assim, é possível que a mãe, sem querer, a mãe ou a avó, a pessoa que cuida daquela criança, talvez sem querer, mas estimule a criança isso na questão das roupas que vai vestir na sua criança, como a gente já ouviu falar muito sobre adultização infantil, por conta da roupa que aquela criança vai usar, você acaba talvez fazendo que aquela criança comece a chamar a atenção da maneira que não deveria, numa idade que não deveria, as músicas a quais aquela criança é exposta, os estilo de danças mais sensuais, ou músicas com letras assim mais ousadas, mais sensuais. Isso também pode influenciar ou não? Na verdade, o que nós temos que entender? A função do responsável é proteger em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Nós não podemos colocar aquele medo que a criança ela não vá brincar, ela não vá ter outros estímulos. A sua criança, você não vai poder impedir que a sua criança tenha uma convivência social. Agora, o que você puder fazer para que ela seja menos exposta, isso aí é fundamental, isso é um dever. A criança tem direito à privacidade, você não pode nem expor na rede social fotografias da criança. A criança tem o direito à privacidade dela como um adulto. E mais, ela é uma pessoa em desenvolvimento. Então, seu responsável, ele responde legalmente por qualquer exposição que traga constrangimento para aquela criança. E lembre, nem todo mundo tem a sua cabeça. Você posta uma foto bonitinha, que você acha bonitinha, mas o pedófilo que está do outro lado, ele faz um recorte daquela foto e expõe sua criança, né? Porque eles têm uma mente doentia. Eles olham aquela foto com outro olhar e fazem um recorte e daqui a pouco determinadas fotos e vídeos estão aí andando na rede social, que depois que chega na rede social é praticamente impossível você trazer de volta. Agora, outra coisa é muito importante. Ninguém faz nada invisível na internet. A polícia ela pode demorar um pouco a visualizar quem foi que postou. Mas, porque nós temos que ir a alguns sites até internacionais, requer um tempo para a gente quebrar o sigilo, mas a gente quebra. E a gente volta e a gente vai descobrir quem está fazendo determinadas postagens. Mas o que a gente solicita é que cidadãos de bem, que têm responsabilidade com sua criança, blinde sua criança. Blinde desse território, né? Cuide de roupas, cuide do que ela vê na televisão, porque você é responsável, né? O Estado, ele não pode educar seu filho, é você que vai educar seu filho. A escola, ela vai dar valores secundários, ela deve pegar informações e levar informação para o seu filho, mas valores primários, eles são dados pela família, principalmente na primeira fase, né? São valores e princípios. Então, temos que ter todo cuidado, porque a criança, ela aprende mais pelo que ela vê, até do que ela ouve. Então, não adianta também você ter um discurso e você não viver o discurso que você tem. Exatamente. Gente, o papo tá bom,
São assim, informações essenciais para a nossa vida, mas você sabe que aqui a gente precisa do intervalo comercial, e a gente precisa dar um pequeno intervalo, são 3 minutinhos. É só para você ali tomar um copo d'água e voltar. Temos muitas coisas importantes para falar aqui com você, viu, doutora? E com você em casa também. Então, se você ainda não mandou o link do programa, ainda não avisou a família, as amigas, os amigos, manda agora no intervalo. A gente vai, mas a gente volta daqui a pouco com muito mais programa Femininas. O governo do Pará comemora o aniversário da nossa capital assim, construindo uma feliz Belém para você, com o Hospital da Mulher e mais investimentos na saúde, com o maior programa de macrodrenagem da história, com novas escolas, com infraestrutura, com mobilidade, com avanços e conquistas na segurança, com cidadania, uma Belém mais bonita, mais unida, mais feliz. Uma feliz Belém para você, Governo do Pará, por todo o Pará. Mais de 9 unidades no Brasil e milhares de entrega por mês. Isso é a Grill Transportadora. Temos uma estrutura de ponta a ponta, equipe treinada e o único sistema de seguro do mercado. Com a Grill, a sua mercadoria vai de ponta a ponta com segurança. Siga-nos nas redes sociais e descubra como podemos ajudar o seu negócio a ir mais longe. Você já pensou em como pode proteger a sua família, mesmo quando você não estiver mais por perto? A New Life, há 23 anos, cuida de famílias com respeito, carinho e dignidade nos momentos mais delicados da vida. Com um plano funeral, você garante acolhimento, estrutura e paz para a sua família quando ela mais precisar. Fale com a gente. Cuidar do futuro é um ato de amor. Em Belém. Nós entendemos que cada projeto é único e temos orgulho em trabalhar com você para encontrar a melhor solução para a sua necessidade. Boxe em blindex, boxe em acrílico, esquadrias de alumínio, bisotê, portas de vidro, janelas de vidro, guarda-corpo, fachadas panorâmicas, fachada em pele de vidro, fechamento de área em vidro, espelhos personalizados, envidraçamento de sacadas, fabricação própria. Realizamos a entrega em domicílio e também a sua instalação. Solicite orçamento grátis e sem compromisso. Fones WhatsApp 91 98141 7706 e 99222 4340. Alubox, detalhes que fazem a diferença. Avenida João Paulo II, 1516, Marco, Belém, Pará. Estamos de volta com o nosso programa Femininas. E antes de começarmos ainda, de terminarmos a nossa entrevista, queria mandar um beijo especial para o nosso patrocinador oficial, Égua do Celular. Você que está precisando de celular, você que está precisando de aparelhos, capinhas, vai lá no Égua do Celular, segue o Instagram deles, Égua do Celular, e fique por dentro de todas as novidades. Exatamente, o mês de maio está recheado de promoções. A loja Égua do Celular fica na Arterial 18, na Cidade Nova. Ou se você não pode ir até a loja, é só entrar em contato no link da bio que eles vão até você. É o melhor delivery da cidade.
é a loja Égua do Celular. Passa no Pix, no cartão, no boleto. E se você falar que você está assistindo o nosso programa Femininas, você tem um desconto especial. Exatamente. No especial tem crédito na casa. Então não deixe de seguir e de adquirir o seu telefone novo. Exatamente. Então, um beijo para o pessoal da loja Égua do Celular. E voltando agora aqui para a nossa conversa com a delegada Silvia Rego, uma conversa necessária, realmente está nos trazendo esclarecimentos, instruções essenciais para todas nós, né? Independente de você ter filhos ou não, de você ter sobrinhos, netos, você conhece alguma criança, você convive perto de alguma criança. Então, proteger as crianças e os adolescentes é um dever de todos nós. E falando nisso, doutora, assim, muitas famílias, né, sofrem, infelizmente, eu acho uma atrocidade, mas sofrem, né, a violência sexual contra crianças e adolescentes. E muitas famílias, por medo de exposição, por vergonha, como você havia falado, às vezes porque está sofrendo ameaças, né, do próprio abusador, tem medo de denunciar, tem medo de procurar a polícia para isso. Então, eu queria que você nos ajudasse, que a senhora nos ajudasse, a dizer como essa família pode proceder, qual o primeiro passo? Já aconteceu, como procurar ajuda policial e qual a proteção que essa família terá, a criança, a mãe vai ter contra o agressor, quais as penalidades que o agressor pode sofrer? Nos explique como funciona esse passo a passo. Bem, mesmo que você não seja da família, mas você tomou conhecimento e mesmo que você nem tenha certeza que realmente está acontecendo, no caso da sua filha, chega na sua casa e diz: mãe, a minha colega falou que estava acontecendo determinada coisa, você tem a obrigação de ajudar essa criança que pode ser uma vítima em potencial. O que você pode fazer? Você pode fazer e deve fazer 181, o Disque Denúncia Anônima. Às vezes você não tem coragem, é um vizinho, eu não tenho coragem, não quero me meter, mas faça o Disque Denúncia Anônima. O Disque Denúncia Anônima 181 é o nosso Disque Denúncia Anônima do Pará. Você fala o que você sabe e é impossível descobrir quem foi que fez esse relato. Até porque foi criado para que ninguém possa trazer à tona o número que fez a denúncia. Então, 181 é o Disque Denúncia do Pará. Nós temos também o Disque 100. Você faz também de forma anônima o Disque 100, mas não esqueça de fazer 181 porque ele conhece a nossa realidade. Por exemplo, o Disque 100 não sabe que, por exemplo, num bairro como a Terra Firme, a numeração das casas, elas não têm uma ordem correta. Então, faça um 181, que é o nosso aqui, que nós vamos pegar as informações mais necessárias, mais fácil. Mas se o caso foi na sua família, dentro da sua residência, você é mãe, você deve se dirigir às nossas especializadas. Nós temos a DAV, né, que é uma diretoria que trabalha toda a questão dos grupos vulneráveis. E dentro dela temos a mulher, temos o idoso, mas nós temos as DEACAS. São delegacias, são especializadas nesse primeiro contato com esse tipo criminal tão delicado. Então, no início, sua criança não vai ser interrogada ou vai ser ouvida por policiais. Não, ela vai ser ouvida por um psicossocial. E isso já traz uma tranquilidade para uma mãe que está preocupada. Nós temos 2 DEACAS. Aqui nós temos uma na Santa Casa e uma no Renato Chaves. Mas por que na Santa Casa, doutora? Porque lá nós já temos os médicos, a criança já é logo indicada para fazer a sua perícia e não fica andando de um lugar para o outro. Então nós temos o Parapaz que faz esse primeiro acolhimento, é soitiva especializada dessa criança, faz a perícia e é tudo voltado para que a criança não seja revitimizada, contando várias vezes, fazendo várias vezes o mesmo relato. É um procedimento que já nós temos uma lei específica para esse trato diferenciado. Então, tenha tranquilidade, leve sua criança até lá. Mãe ou pai, porque pode ser tanto um quanto o outro, né? Vá lá e você também vai ser ouvido, você também vai ser acolhido, porque a gente sabe que isso é um tipo penal diferenciado. Então, o Estado do Pará nós já temos. Nos interiores, procure as DEANs. Nós temos as DEANs nas regionais. E se não houver DEAN,
você não está numa regional, procure a delegacia mais próxima. Mas o importante é que você procure. Inclusive, se você é um cuidador, se você tem responsabilidade com aquela criança e você cala, você vai ser responsabilizado também. Porque se já é tão difícil você convencer, às vezes, uma mulher que é vítima a denunciar, como fazer com uma criança? Como a criança vai denunciar? Então, a criança precisa ser protegida. Por isso, você tem que ficar atenta para levar esse caso tão triste, mas necessário, às autoridades responsáveis, né? E nós temos, a legislação, ela vem evoluindo com o passar do tempo. Então, nós temos, assim como nós temos no crime contra a mulher as medidas protetivas, hoje, com uma nova legislação, nós temos medidas protetivas também no caso de vítimas, quando é criança e adolescente. Então você vai ser acolhido, você vai ser informado de todos os passos nesse trâmite. E aí você vai solicitar, e hoje o Estado, ele vem trazendo essas oportunidades de medidas protetivas para você. Então faça. Independente de qualquer coisa, faça. Porque a criança, ela precisa ser protegida. E se você não fizer, que teve conhecimento, você vai ser responsabilizado. Você professor, você professora, porque muitas vezes a vítima ou o algoz está dentro de casa, a criança não tem diálogo dentro de casa. Você tem a obrigação de olhar nos olhos do seu aluno, daquela criança que foi colocada na sua mão. Você precisa ajudar aquela criança. Então, preste atenção no comportamento. Você, a tia da igreja, que tem essas crianças, nem que seja uma vez por semana, sobre a sua responsabilidade. Você é responsável por essa criança, para fazer, levar à tona tudo o que está acontecendo com ela. Desde agora, eu me coloco à disposição das igrejas. Eu tenho ido sistematicamente às igrejas. Pode ser uma igreja grande ou uma igreja pequena. Senhores, uma alma vale mais que o mundo. E se você não ouviu o chamado para proteger essa criança, você vai depois ter uma dor na sua consciência, porque a criança, ela clama. E o Senhor Jesus, ele disse: vinde a mim as crianças. Ele ama as crianças, ele acolhe as crianças. Eu já tive criança que chegou comigo e disse: mas quando eu estava, onde é que você estava? E eu tenho esse chamado. Eu peço a Deus que chegue a você que tem esse chamado também de proteção, porque você é o braço que Jesus tem na terra para proteger essas crianças. Quantas crianças, quando são violadas, não clamam a Deus por alguém, e você quer se calar? Você não pode se calar. Nós precisamos proteger. Denuncie. Denuncie. Sempre. Denuncie sempre. Doutora, e no caso, falando ainda sobre a questão da proteção das crianças e dos adolescentes, aquela vítima que ela foi abusada quando criança e hoje ela já não é mais uma criança, ela já é um adulto, Ela, como você falou, às vezes fica aquela marca, às vezes fica aquela dor, aquela mágoa, e às vezes a pessoa que abusou que hoje é um adulto, está no mesmo ambiente familiar, Está dentro de casa, é um tio, ou é um pai, ou é um padrasto, ou no caso um avô, Não sei, um familiar. E aí ela está convivendo diariamente com aquela pessoa. E aquela dor ainda está ali, Aquele sofrimento ainda está. O abuso acabou, mas... Aquele abuso transformou ela, E existe punição ainda? Essa criança, esse adulto, ele pode ir na justiça e falar assim: olha, eu quero denunciar ainda. Ou ele não tem mais, perdeu esse direito. Como funciona? Eu sou professora na faculdade. Então, eu falo muito para minhas alunas. Nós temos uma lei, para você ver, como Cristo já dizia: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Existe uma lei chamada Joana Maranhão. Joana Maranhão é uma grande nadadora do Brasil, mas quando ela era adolescente, ela foi sistematicamente abusada pelo técnico. E ninguém a defendeu, ninguém denunciou. E quando ela fez 18 anos, agora ela puxou essa legislação que está em vigor no Brasil. Então hoje uma criança que foi abusada com 5 anos e ninguém a defendeu, não houve nenhum tipo de denúncia. Quando ela chega aos 18 anos, existem uns segredos intrafamiliares, sabe aquele segredo que ninguém fala? Aquelas dores ocultas, isso tem que vir à tona. Então, quando essa jovem faz 18 anos, aí é que passa a correr, nesse tipo penal, a prescrição,
que nada mais é do que o poder do Estado de punir. Então, por causa da dificuldade da denúncia, principalmente intrafamiliar, com pessoas da confiança, amigos de família, o que ocorre? A criança que foi abusada com 5 anos, quando ela cresce, quando ela fica com 18 anos, é que passará a correr o prazo que o Estado tem para punir o criminoso. Então é importante que você denuncie, jovem que fez 18 anos e que passou por isso na sua infância, denuncie, porque isso é um crime diferenciado. Pode não ter um vestígio naquele momento, mas o abusador, ele não abusa só de uma pessoa. Isso. Quando a primeira denuncia, a gente acaba encontrando uma cadeia de vítimas que tomam coragem e passam a denunciar, porque esse é um comportamento que um abusador ele faz sistematicamente, acobertado pelo silêncio e a vergonha. Então, até mesmo para que você possa trabalhar isso na sua mente, você ser liberta, entender que você é vítima realmente, porque eles são extremamente maldosos e mentirosos, dizendo para a vítima, mas você gostava, você queria. Inclusive, eu quero dizer aqui que eu já vi mães dizendo, não, doutora, ela que é assanhada, ela que ficava estimulando o meu companheiro, o meu namorado. Criança e adolescente é vítima nesse tipo de caso, em todas, e precisa de uma proteção total e integral. Então, nós precisamos tomar rédea desse entendimento e buscar, sim, para que nós possamos curar a criança que muitas vezes está dentro dessa jovem, está dentro desse adulto e precisa ressignificar. Vi muitas coisas dentro da igreja onde vítimas ressignificaram essa dor e hoje tem verdadeiros ministérios ajudando vítimas, ajudando crianças e sendo empáticas com outras pessoas, outras mulheres que passaram por isso e precisam se libertar. Muito importante, viu? Muito importante isso. Realmente, eu não sabia dessa lei. É porque as crianças normalmente não têm o conhecimento que elas estão sendo abusadas. Né? Então, quando elas formam com 18 anos, que já se tornam adultos, aí elas podem, poxa, aquilo ali aconteceu mesmo. Então, eu quero que agora é a hora que eu posso falar. Então, é uma lei muito importante. É bom saber que importante. agora a lei também E também tem crianças que elas querem esquecer. Elas acham que talvez aquilo nem ocorreu e não falam, e como se não falar fizesse com que aquele fato, aquela dor não existisse. Mas aquela dor está ali. E onde a sombra, há uma legalidade para o inimigo das nossas almas trabalhar. Isso é verdade. Onde há luz, nós temos um Deus maravilhoso que é o médico dos médicos, que vem com cura e abundância. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Amém. Doutora, hoje é muito comum, crianças terem um acesso precoce à internet, jogos virtuais, as telas de modo geral. Crianças desde muito pequenas até a adolescência, hoje todas estão inseridas no mundo virtual. E até que ponto isso realmente influencia, que a gente sabe que acontece, como acontece o abuso sexual infantil virtual? E até que ponto o pai e a mãe está contribuindo sem querer, ou como ele pode parar de contribuir para esse tipo de abuso? Bom, o adimplemento das redes sociais é maravilhoso, porque ele atinge um número ímpar de pessoas, então isso é do bem, né? Nós temos aí o ID do Senhor. Como o ID do Senhor pode ser amplificado com as redes sociais, com a internet? Então isso é bênção. Mas tudo que é usado de uma forma errada, a tendência é trazer malefício. Então, se você é pai, se você é mãe, você jamais vai colocar cocaína na mão do seu filho, da sua filha e achar que eles não vão viciar. Da mesma forma, você tem que entender que você não vai colocar uma internet ilimitada com um celular sem o menor controle, sem aplicativos de controle de paz na mão dos seus filhos, sem olhar histórico, e às vezes nem histórico, porque são muito inteligentes, vão lá e apagam o histórico, mas sem um mecanismo ali, um aplicativo realmente que você possa estar monitorando. A rede social, você não vai deixar seu filho em uma grande avenida de Belém sozinho meia-noite. Mas quando você entrega um celular e não fiscaliza, não monitora,
Você é exatamente o que você está fazendo. É um mundo, são pessoas que você está colocando dentro da sua casa. Você é pai, você é mãe, quem manda na sua casa é você, meu irmão. Você diz o que vai se ver, você diz até que horas vai se ver, qual tempo vai se ver, como vai se ver. Em tudo. Criança não diz o que vai comer, ele come o que pai e mãe põe na mesa. Criança não diz com que marca de roupa vai vestir, porque a marca é a marca do suor do pai e da mãe dela. Porque você não sabe o dia de amanhã, meu irmão. Então, a criança, para se sentir amada, ela tem que ter limite. E quem põe limite é responsável, que se põe na condição de responsável. Meu irmão, você não é amigo, nem amiga. Você é pai. Então, não se preocupe. Hoje eu vejo alguns pais com medo. Mas se eu limitar muito, meu filho não vai me amar. O amor é um sentimento muito sofisticado. Criança não ama. A criança tem em si um manipulador, porque ela precisa sobreviver. É um instinto de sobrevivência. A criança ela vai amar quando ela crescer e esse sentimento puder realmente ser vivido na sua plenitude. Mas uma coisa eu vou lhe dizer, pai e mãe. Criança não ama quem não respeita. Então não se preocupe em ser amado por seu filho, se preocupe em ser respeitado, que depois o amor ele vai vir sistematicamente. E com respeito, com limite, é assim que você vai proteger seus filhos em todos os segmentos, não só nas redes sociais, mas em todas as áreas, e ele vai precisar de você. Doutora, então a gente tem que colocar limites, tem que proteger, né? Nós estamos aqui hoje com esse programa para dizer, você precisa proteger essa criança. Deus colocou essa criança na sua direção, no seu caminho, proteja, mostre para essa criança que ela pode falar, que ela pode abrir a boca dela, que ela é ouvida, segurança. Foi exatamente o que nós conversamos aqui hoje. Você tem que proteger essa criança. Então, é muito importante que você busque ajuda. Se você estiver passando por alguma situação, poxa, eu não sei, né? Essa criança tá, como bem sabiamente ela falou, às vezes você é um professor, às vezes você é alguém da escola, da igreja, um amigo, está vendo aquela criança com um comportamento diferente, procure alguém para te orientar, ligue para a polícia, eles estão aí, os profissionais estão aí para ajudar, para proteger, para prender esse bandido, porque eles precisam ser penalizados. Exatamente. Né? Nosso programa está quase acabando, tá? Não acabou, mas está quase. Mas como sempre, nós temos um quadro especial com a doutora Wellen Cavalcante. E o mês de maio é o mês das mães. E a doutora Wellen está falando sobre a maternidade em várias áreas. Então agora no quadro Em Sintonia, você vai ter uma fala essencial com a doutora Wellen Cavalcante. Vamos lá? Oi pessoal, no programa de hoje nós falaremos sobre os riscos psicossociais. Vocês já ouviram falar? Risco psicossocial está relacionada a uma norma que se chama NR1. A NR1 é uma norma instituída no Brasil pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. Quando nós falamos sobre riscos psicossociais, nós estamos falando da saúde do trabalhador. E neste mês de maio, nós também celebramos o Dia do Trabalhador. Eu digo que não é o dia do trabalho, que é o dia do trabalhador. Muito se ouve que o trabalho dignifica o homem. Eu acredito que o homem, nós, pessoas, é que damos dignidade ao trabalho. A importância de ter as pessoas fazendo o que fazem é o que faz toda a diferença. Quando você vai em um atendimento onde você é atendida por uma pessoa muito bem instruída, treinada e que sabe lidar com o cliente, faz toda a diferença. Assim como os serviços de saúde, educação, segurança e todos os demais. Eu digo que quando se fala de trabalho, de trabalhador, todas as pessoas são importantes, principalmente quando elas entendem a importância daquilo que elas fazem e fazem da melhor maneira possível. Mas hoje eu gostaria de falar sobre os riscos psicossociais, tudo aquilo que nós precisamos levar em consideração do biosocial e espiritual também dos trabalhadores. Eu vou falar sobre a saúde mental, inclusive das trabalhadoras. É importante nós entendermos
que quando nós estamos num ambiente de trabalho, nós precisamos levar em consideração as condições que esse trabalho nos oferece. Exemplo, a segurança. As pessoas que trabalham com aquela sensação de insegurança, isso pode potencializar nelas o medo, a ansiedade. E isso faz com que a atividade que elas realizem não tenha um comportamento seguro. Nós precisamos falar também sobre as relações de trabalho. As relações de trabalho precisam ser baseadas no respeito, para que as pessoas também tenham um ambiente psicológico seguro. Quando nós falamos de relação de trabalho, é impossível nós não tratarmos de algo que se chama clima organizacional. Eu não sei qual é a empresa, a instituição, o local onde você trabalha, mas isso, a partir de agora, precisa ser levado em consideração. É algo que as empresas já tinham a responsabilidade, mas agora se tornou lei e uma norma para que todas as empresas tenham atenção e cuidado, além da operação, também as questões psicológicas e emocionais do seu colaborador, como, por exemplo, evitar comportamentos assediadores. Todas as empresas precisam levantar a bandeira, ambiente de respeito. Dentro da relação de trabalho, você trabalha com várias pessoas, dependendo da quantidade de colaboradores e trabalhadores que tiverem na empresa que você trabalha. É claro que, dependendo do ambiente onde você estiver, você vai ter mais afinidade com uns do que com os outros, e tá tudo bem. Mas quando se trata de trabalho, não é sobre afinidade, é sobre respeito. E eu sempre costumo dizer, se você precisar escolher entre alguém que goste de você e te respeite, opte sempre pelo respeito. Nas relações de trabalho, a afinidade é algo que flui naturalmente. Existem pessoas que têm mais afinidade com uns do que com outros, mas a importância do respeito, ela é inegociável. Quando nós falamos de riscos psicossociais, nós estamos alertando as instituições e também os trabalhadores para garantir que esse ambiente seja um ambiente saudável, onde as pessoas possam realizar as suas atividades com segurança. Sabemos que existe uma prática que é natural do trabalho, que é o estresse, mas até o estresse precisa ser tratado e lidado da maneira mais adequada. Nós precisamos entender que a carga horária de trabalho, ela precisa ser uma carga horária trabalhada, mesmo diante dos desafios que o trabalho nos traz, como um momento também de segurança psicológica e emocional. Tem uma autora que fala sobre a EPI da saúde mental. Então, a importância de ter os diálogos de segurança e trazer o comportamento seguro, a importância de ter um programa de qualidade de vida para os seus colaboradores, trazer palestras, ações, aonde esse colaborador entenda que, por mais desafiador que seja a sua atividade, ele está seguro também psicológica e emocionalmente na sua atividade, nesta instituição. Porque não é só fazer o trabalho, é você entender que o seu trabalho tem sentido e ser reconhecido pela qualidade daquilo que você faz. Então, a todos, atenção! Prevenir os riscos psicossociais fará toda a diferença para que o seu trabalhador e a sua empresa seja reconhecido como uma atividade de excelência. Até mais! Voltamos, sempre sábia, né? Sempre com uma Doutora Ellen não erra maravilhosa. Bom, meninas, eu queria agradecer, né, a presença de todos vocês aqui, sempre nos acompanhando. O nosso Instagram também ali, sempre mandando uma mensagem. Isso nos dá mais ânimo, né? De estar aqui todo sábado com vocês, compartilhando um pouquinho de momentos, vivências, histórias reais. Então, muito obrigada pela sua audiência. E não esqueça, nosso programa vai ter reprise, né? Sim, toda terça-feira, às 22 horas, na TV Livre Belém, canal 42.1, tem reprise do programa Femininas. Então, vale a pena ver de novo, terça-feira, 22 horas. Muito obrigada, doutora. Queremos agradecer por tirar um pouco do seu tempo. Nós estamos conversando aqui, ela tem 1000 afazeres. E muito orgulho da sua profissão, de tudo que você tem carregado e principalmente da palavra de Deus, né, entranhada. E muito obrigada. E antes que a gente possa finalizar, se você puder deixar uma mensagem para essa mãe, para essa mulher que está nos ouvindo hoje aqui, fica à vontade. Eu quero dizer para essa mãe ou para essa responsável que
está passando por esse momento tão difícil, denuncie. A palavra é denuncie. É fácil? Não é fácil, mas é possível. O Senhor Deus sempre disse que no mundo tereis aflições, mas nós não podemos nos desesperar, porque Ele também disse, estarei com vocês até o fim dos tempos. E é o mesmo que cuida das aves do céu, não deixa as aves do céu morrer de fome, né? E veste os lírios dos campos. E se Ele cuida das aves, o nosso valor é muito maior que o das aves e que o dos lírios do campo. Então eu quero te dizer, mulher, homem também que é responsável, que passa por esse momento tão delicado, mesmo sendo uma pessoa do seu convívio, uma pessoa que você também ama, porque muitas vezes nós vemos abusos por parte de avô, por parte de pessoas muito próximas. Faça a sua parte, faça o certo para que você possa ajudar essa criança, que é a parte mais vulnerável. Então, nós vamos estar aqui como segurança pública e eu, como delegada de polícia, eu me coloco à disposição das igrejas, deixo meu número, vocês têm autorização de estar passando para que nós possamos conversar, dialogar. Ninguém sabe tudo, mas juntos nós vamos aprender mais e mais, para que a gente possa levar informação. Como diz Jesus, meu povo sofre por falta de conhecimento. Exatamente, então por isso que nós estamos aqui também, Programa Femininas, de mãos dadas com a delegada Silvia Rego. Muito obrigada por ter vindo aqui. Eu sei que para você aí em casa foi essencial, foi muito edificante o programa de hoje. Então faça o que nós falamos aqui hoje, denuncie, proteja, cuide da criança que tem perto de você. O Programa Femininas está encerrando, próximo sábado tem mais. E então? Não importa as circunstâncias. Não importam os desafios. Femininas!